capítulo 21. E o versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Eu já vou lendo porque nós precisamos correr. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, entrarão diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Mas que eu preciso, para conquistar a minha vitória e para ser um abençoador, eu preciso aprender também a viver. E como vou aprender a viver se não for na Bíblia? Se não for pela palavra? Paulo diz assim: porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E o que nós temos visto? O que nós temos ouvido? A palavra de Deus, irmãos. Então, quando eu vejo Jesus rodeado de homens, e todos eles ali, doutores da lei, homens sábios, homens que conheciam as leis de Moisés, homens que conheciam todo o trajeto da vida de um sacerdote, homens que conheciam a religião, eu vejo Jesus numa humildade tão grande, mostrando para aqueles homens que o que eles precisavam era de arrependimento. Irmãos, não conheço e estou para conhecer, mas não vai existir ninguém que conheça tão grandemente o coração do ser humano quanto Jesus conhece. Não tem ninguém. Jesus, ele conheceu e ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, e naquele dia ali ele olha e não queriam se humilhar. E Jesus, ele diz assim: olha, havia 2 filhos de um pai, e eles estavam dormindo, e o pai chega no primeiro e diz: filho, você vai trabalhar na minha vinha? E ele fala, de primeiro momento, ele fala: não vou, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor no pé, hoje eu estou com dor nos braços, hoje eu não vou. E o pai ficou tranquilo. Ele foi no outro filho: filho, você vai me ajudar na minha vinha? Ô pai, agora mesmo, espera aí que eu já estou me vestindo, espera aí que eu já estou me preparando, eu estou indo. Mas no meio do caminho, o filho que estava tão disposto, ele simplesmente pega um outro atalho. A Bíblia não fala para onde ele foi, mas quem sabe ele foi conversar com os amigos, debaixo de uma sombra de uma árvore. Quem sabe ele foi rever os parentes. Mas o que Jesus fala é que ele não foi trabalhar. Mas aquele primeiro filho que falou: olha, não vou, não é para mim hoje não estou bom,
estou bem. Ele se levantou e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar meu pai. E aí Jesus pergunta para eles: qual deles fez o certo? E eles entenderam de primeira mão e souberam responder que era o primeiro filho. Isso é lógico, é o primeiro. E Jesus só precisava dar confirmação deles para dizer a eles que eles precisavam se arrepender de verdade. Porque João, que foi o anunciador da vida de Jesus Cristo, foi aquele que veio abrindo o caminho, a preparação do Evangelho de Jesus, foi João. João chegou dizendo: arrependam-se, porque está perto, o dia está chegando. E João batizava, e João foi agregando todo um povo por causa do nome de Jesus, irmãos. E quando Jesus aparece, João já estava com uma grande catedral, vamos dizer assim, uma grande catedral formada, só não tinha teto nem parede, porque era no deserto. Então João, ele estava anunciando, e o que Jesus queria dizer àqueles homens era: vocês ouviram João pregando o Evangelho, mas no entanto vocês não quiseram, vocês desprezaram a palavra de João, e quem desprezou João, desprezou a mim também. E o que é mais interessante nessa história é que as prostitutas, as meretrizes, os samaritanos, o povo, os publicanos, eles aceitaram. Hoje, irmãos, hoje, olhando mais ampla, nós sabemos que nós, eu e você, estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos desligados de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós que éramos os perdidos, alcançamos misericórdia e o perdão. E quando eu olho para a pessoa bendita e amada de Jesus, eu entendo, irmãos, que se não fosse Ele, quem seríamos nós? Deu para entender, irmãos? Se não fosse o amor de Jesus Cristo, quantos aqui que teve oportunidade antes, quando era jovem, quando era mais novo, foi convidado para ir para uma igreja e não foi? Levanta a mão. Eu sou o primeiro a levantar a mão. O trem ruim que era: a minha avó chegava na minha casa, no meu avô, e dizia: ô filho, vai para a igreja. Que igreja o quê, vó? O dia que eu tiver na tua idade, eu vou para a igreja. Por quê? Porque quando eu já estiver perto da morte, eu falo: Jesus, eu quero você. É assim, irmãos? Não é? Quantos de nós no passado ouvimos falar de Jesus, entramos numa igreja, quem sabe, ouvimos a palavra, mas rejeitamos no começo? Era isso que Jesus estava dizendo a respeito do filho que de primeira mão falou: pai, eu não vou, pai, eu não quero. Quantas vezes eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, eu não quero esse negócio de crente, eu não quero, eu quero ser o fulano de tal, e falava para ela. Não precisa falar quem era, pai chiqueiro.
não quero. Eu já estou estudando, eu já tenho aí os meios, eu vou fazer isso, vou ser aquilo e aquilo outro. Mas não foi isso que Deus escreveu para mim. Deus um dia me viu, me conheceu no ventre da minha mãe. Ele te viu e te conheceu também no ventre lá da tua mãe. Mesmo você andando em trevas, um dia Ele disse: tu és meu, tu és minha. Ele te escolheu e pronto, e acabou. Você passou por tantas situações, tantas dificuldades. Muitos chegaram à sarjeta, muitos chegaram nos piores lugares deste mundo, e hoje estão dentro da casa de Deus. Pastor, eu vivi uma vida terrível, uma vida de agente secreto, ninguém sabia quem eu era, a hora que eu entrava, a hora que eu saía, mas Deus te conhecia. Deus te conhecia, e Ele te conhece até hoje, e Ele tem o melhor para você, porque o plano dEle é perfeito para a tua vida e para nós. E aí então Deus, eu disse: não quero, não vou, não quero saber. Quando meu irmão foi para a igreja, irmãos, quando meu irmão foi para a igreja, ele passou uma luta muito grande. Porque nós brincávamos, zombava dele, humilhava ele, e não sabia eu que o meu lugar estava aqui reservado para mim. Muitas vezes eu falei não, mas depois eu fui. Um dia eu entrei, ouvi a palavra e o meu coração se derreteu. Eu quero dizer para você que Jesus estava ensinando aqueles homens que existe um caminho. E Jesus aqui hoje está ensinando a mim e a você que Ele é o caminho. Ele não está aqui dizendo por parábolas que há um caminho ou haverá uma solução. Não, Ele está dizendo: Ele é o caminho, Ele é a nossa solução. Glória a Deus, aleluia. E aí você olha para você e fala: mas pastor, talvez essa palavra poderia ser para alguém que não conhece esse Jesus. Eu conheço. E eu digo: da tua vida, ninguém vai mudar a tua história ou fazer você voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Pior seria se fosse rejeitado, sempre rejeitado. Mas graças a Deus que uma vez escolhido, sempre somos escolhidos. Passamos por luta, passamos por provas, tem momentos que estamos quase caídos, mas Ele vem nos levanta com a sua mão poderosa. Eu quero dizer para você que Ele olhou para você hoje, e Ele está te dando essa injeção de ânimo, dizendo: tu és minha, tu és meu, eu não abri mão de ti, cada vez mais, porque tu és meu, e eu comprei-te com um preço que ninguém paga. E ninguém paga mesmo, preço de sangue. Amém, Deus.